assim, 100% não, mas 95% já. Tô bem melhor, graças a Deus. Ô, turma, boa noite, então, a todos, né? Vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente, em Direito Administrativo, eu vou fazer os comentários do artigo 37 ao 41, né? Então, vou começar a comentar sobre o artigo 37 a 41 da Constituição Federal. E, se não terminarmos, próxima aula a gente termina, tá? Para a gente dar continuidade na matéria e começarmos a falar de atos públicos, ok? Depois de atos públicos, segunda unidade, a gente já fala de concessão, licitação, e aí a matéria vai fluir mais facilmente, ok? Lembrando que essa aula está sendo gravada e que depois ela é disponível, ela estará disponível lá no ICEIB virtual, né? Então, clicou no link lá de vídeos, se você já tem acesso a ela, ok? Então, vamos dar início. Artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37, ele tem a seguinte redação. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, né? A administração pública, gente, tanto indireta quanto a direta, ela necessariamente deverá obedecer todos os princípios elencados nesse caput, tá? Inclusive, esses 5 princípios aí, caso haja algum questionamento, né, tanto na prova da ordem ou como em alguma avaliação nossa, né, esses aí são os princípios administrativos considerados constitucionais, ok? Não é que os demais princípios não sejam, né, princípios relativos ao direito administrativo, mas esses são os considerados constitucionais. Por quê? Porque eles estão previstos na Constituição, tá? Em determinados casos, um princípio ele pode estar mais evidente do que o outro, tá? Ele pode estar numa proporção maior, mas todos esses princípios devem ser observados pelo administrador público, ok? Dando continuidade aos princípios, né, aos artigos, a gente tem aqui no artigo 37 vários incisos, tá? Então, a gente vai começar no primeiro. Inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Bom, na administração pública, é vedado qualquer possibilidade de discriminação abusiva que desrespeite o princípio da isonomia, né? Caso isso aconteça, é flagrante aí a questão da inconstitucionalidade, previsto no artigo 5º, inciso 13, acredito que seja 13, da Constituição Federal, tá? Gente, observa que o legislador, né, ele não especificou o fato de os brasileiros serem natos ou naturalizados, né? Então, nós temos que entender que houve uma abordagem de forma geral, tá? Quanto ao estrangeiro, o estrangeiro haverá o direito de acesso aos cargos públicos, né, empregos e funções, mas tem necessidade de um ato normativo regulando tal direito, né? Então, eles têm direito, mas tem que existir um ato que vai regular esse direito aos cargos públicos, ok? Bom, 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aí, gente, está né, expresso na Constituição a exigência, né, e a imposição de efetividade do princípio do concurso público, como regra para admissão pela administração pública, nos cargos efetivos e nos empregos públicos, tá? As exceções,
elas devem vir expressas também na Constituição sob pena de nulidade. Ok, gente? Uma exceção que a gente já viu prevista aí é a questão da nomeação em cargo por comissão, né? Os cargos em comissão, eles são preenchidos por servidores de carreira, né? E as funções de confiança, né? As funções de confiança serão preenchidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Ok, gente? Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Tem cargo que precisa ser nato como diplomata? Ô, Lucas, não entendi a sua pergunta. Como assim tem cargo que precisa ser nato, né? A gente aqui está falando de uma administração pública em geral, ok? Agora, o cargo que precisa ser nato, ou seja, o cara não pode ser nem naturalizado, né? A nossa legislação, ela não, assim, ela não trouxe essa efetividade de tem que ser naturalizado ou não. Aí vai depender, igual como vem expresso no próprio inciso de lei, né? Aqui, ó, aqui fala, ó, quer ver? Na forma prevista em lei, ressalvar na forma prevista em lei. Então, assim, pode ter alguma lei, né? Alguma legislação que exija essa comprovação de ser brasileiro nato. Até vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, para te falar a verdade. Existe alguns casos realmente, né? Mas é igual eu te falei. Sim, pois é, existe alguns casos, mas aí existe uma legislação própria que vai regulamentar esse caso, entendeu? Então, como que é feita a regulamentação de uma legislação, né? É através de um decreto. Então, o decreto é que vai trazer algumas normativas, tá? Inclusive, o diplomata, não sei se você sabe, se ele for casado, a esposa dele também tem que ser brasileira nata, né? Não sei se você sabe. Então, assim, a própria legislação, ela traz, né, que podem existir leis específicas para determinados casos, ok? Mas em caso de concurso público, de cargos públicos, empregos públicos, seria brasileiro nato ou naturalizado, certo? E os estrangeiros, mediante legislação, também com aprovação. São atos administrativos, sim. O que tem? Completa aí para nós, Jonathan, o que tem eles serem... Olha só, os ministros do STF, na verdade, apesar de ser nomeados, eles passam por uma escolha, né? E essa escolha, eles são encaminhados, alguns nomes à Câmara dos Deputados e ao Senado. Esse Senado e a Câmara, eles têm que aprovar, tá? E eles aprovando, né? Aí que o presidente vai nomear. Então não é assim, eu escolhi fulano e nomeei e pronto, não, tá? Então, assim, é dessa forma que funciona. Outra coisa, quanto à nomeação de estrangeiro para o STF, que eu saiba, tem que ser brasileiro também, nato, tá? Que eu saiba. E posso até pesquisar, mas que eu saiba tem que ser nato, ok? Mas eu posso pesquisar. Vou pesquisar, não tenho certeza, não.
Jonathan, é o seguinte, realmente eu não achei nada, você podia até me fornecer essa fonte aí que você achou, porque aqui, pelo que eu andei olhando, o requisito é que ele seja nato, tá? Que seja brasileiro. Se bem que fala brasileiro, não fala, é, fala em brasileiro, né? Se fala em brasileiro, ele não pode, ele não precisa de ser brasileiro nato, ele pode ser naturalizado, tá? Realmente. Aqui, pelo que eu andei olhando, ele tá fazendo muito barulho, gente? Passarinho? Deixa o passarinho quieto. Casalzinho de calopsita, deixa eles. Vamos lá, gente. Só um minutinho. Bom, gente, vamos continuar aqui então. Mais alguma pergunta quanto a essa questão? Então, nós vamos dar continuidade aqui. 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, né? Então, o prazo de validade previsto, limite máximo aí, que a administração pública tem para realizar o concurso e convocar os candidatos, é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Geralmente, essa previsão vem dentro dos editais, né? Vem dentro dos editais, né? Geralmente, o prazo sempre segue esse, tá? 4. Durante o prazo improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, né? É absolutamente essencial, gente, o respeito à ordem de classificação dos concursados para nomeação decorrente de concurso público sob pena de nulidade do ato, né? Aí sim, se expirou o prazo de validade do concurso, né? E a pessoa que passou não foi nomeada, aquela expectativa de direito, ela será desfeita, tá? Permitindo-se, inclusive, a abertura de novo concurso, pois não existe direito à nomeação, e sim uma expectativa de direito, né? Então, olha só, essa questão da nomeação, da classificação anterior, ela se extingue. O que não pode, gente, a pessoa passa no concurso, né? E antes de completar o período aí, o Estado, a União, cria um novo concurso e começa a chamar quem passou no concurso novo e deixa de chamar aqueles candidatos de concurso anterior. Isso não pode, tá? Isso aí tem que seguir o prazo do concurso anterior, o prazo do edital, para chamar novos candidatos, tá? 37.5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Da leitura deste inciso implica reconhecer que ainda é possível delegar o exercício de atribuições às pessoas naturais, né?
estranhas aos quadros da administração, ou seja, né, a gente pode aí delegar algumas atividades, algumas funções, alguns cargos, ok? No entanto, a gente tem que limitar os cargos em comissão, bem como as funções de confiança, tá? As atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vale lembrar que o cargo em comissão pode ser ocupado tanto pelo servidor efetivo, ok? Quanto pelo particular, que não faz parte dos cargos do quadro da administração pública. E quanto à função de confiança, ela só pode ser ocupada pelo servidor efetivo em ambos os casos, havendo provimento, tá, gente, pela livre nomeação e exoneração, tá? E as atribuições serão também de direção, chefia e assessoramento, tá? 6. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical, né? Então, isso aí é o mesmo direito para qualquer trabalhador. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, né? A gente também sabe a questão da greve também, ela tem legislação própria, tem, né, tudo que determina aí o que pode ser feito, né? Vamos só ter uma atenção especial ao artigo 142 da Constituição Federal, tá? Que ele proíbe o direito à greve e à sindicalização aos militares federais, estaduais, distritais e dos territórios, ok, gente? Então, eles não podem, eles não têm direito a, entre aspas, a fazer greve, tá? 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, né? Os artigos também são bem autoexplicativos. A lei estabelecerá, no 9, os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? A Constituição, nesse inciso, ela abre uma exceção ao princípio da imposição do concurso público, porque ela permite, né, a contratação temporária de pessoas sem concurso para prestar serviço público, tá, gente? Nos termos de legislação infraconstitucional. Então, olha só, mesmo, né, havendo aí a possibilidade de contratação de servidor público, de funcionário público, de agente público, fora de concurso público, tem que existir antes uma legislação autorizando, tá? Lógico que essa legislação também ela tem que ser atinente ao que está acontecendo, né, no momento, né, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, né, ele deverá, né, diante de situações emergenciais ou de relevante interesse público, legislar sobre o tema, tá, gente? Mas, lógico que observando, né, observando 3 requisitos, né, que é excepcional interesse público, que o serviço, né, seja, que a contratação seja temporária, e por se tratar de uma hipótese prevista em lei, né, então está previsto que pode contratar, mas que tem que ser de forma temporária, e que tem que ter alguma previsão legal, tem que existir uma lei que autoriza essa contratação, tá? 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, né? Então, o sistema remuneratório da administração pública, direta ou indireta, né, ou direta e direta, para os servidores e empregados públicos, né, da ativa, ele compreende vencimentos, né, o que seriam vencimentos? Constitui o valor fixo mais variável, também chamado de base e definido por lei específica, tá? E não pode ser inferior ao valor correspondente a um salário mínimo vigente, ok? Os vencimentos ainda constituem o somatório da parcela fixa e as vantagens detêm a característica de ser variável devido à existência
da parcela referente às vantagens, dependente de situação pessoal de cada servidor. Constantemente, o legislador constituinte tem utilizado o vernáculo vencimentos como sinônimo de remuneração. Não, pode ir. 3 aí, como terceiro aí. Subsídio é constituído em parcela única e pertinente, como regra geral aos agentes políticos, tá? Ao subsídio em nível de exceção poderão ser acrescidos verbas de natureza indenizatória e verbas de natureza salarial, natureza social, trabalhista, tá, gente? Os agentes públicos que recebem obrigatoriamente pela forma de subsídio estão taxados no artigo 39 da Constituição Federal, ok? Os salários, são as várias formas, né, gente? Os salários são pagos aos empregados públicos, né, da administração indireta, regido pela CLT, ok? O sistema remuneratório para os servidores e empregados públicos da inatividade, aí compreende os proventos, né, que constitui pagamento devido pela administração pública, que são os titulares do benefício, né, previdenciário, em decorrência de uma aposentadoria, e 2 aí, como uma pensão, pagamento de benefício emitido a favor do dependente do agente público. Ok, gente? Beleza. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídos as vantagens pessoais ou de qualquer outra pessoa, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados, Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Ah, gente, aí é questão de limitação de valores, né? Bom, no 12 aí, os vencimentos de cargos do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Executivo, né? Então tá falando que o Executivo tem que receber mais, ou na pior das hipóteses, a mesma coisa. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, tá? E esse inciso, ele foi inserido pela emenda constitucional 19, né, ele veda a vinculação e equiparação de qualquer espécie remuneratória por efeito de remuneração de pessoal do serviço público, né? O que ele visa aqui é impedir os reajustes automáticos dos vencimentos, né? O que ocorria para fins de remuneração, um cargo ficasse vinculado a outro, né? Então, o outro lá aumentou, esse aqui aumenta automaticamente, né? Ele não funciona mais assim, ok? 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Ok? 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo e emprego público são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Neste caso aqui, essa relação de artigos que eu falei, o próprio inciso deixa claro que a regra de irredutibilidade não é absoluta, né? Ela já deixa aí algumas possibilidades de exceção, né? Assim, é proibido invocá-la para manter remuneração que hoje
superem o teto, tá, gente? Então, não adianta querer manifestar, olha, lá no 15 do 37 fala que é irredutível e tal. Não, mas se, né, existe ali a superação do teto, ele tem que ser respeitado, ok? 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A. De 2 cargos de professor. B. De um cargo de professor com outro técnico ou científico. E C. De 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Tá? Não tem nem que comentar que é só mesmo a questão da não acumulação de cargos, né, sendo possível somente nesses 3 casos. 17. A proibição de acumular extensões em empregos e funções abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, tá, gente? A vedação de acumulação aqui de cargos alcança todos os servidores, tá, de empresas nas quais o Estado tem participação, seja direta, pela sua, né, ou indiretamente, né, então qualquer forma que ele venha a participar, ele é vedado, né? As exceções somente admitem 2 cargos, empregos ou funções, tá? Inexistindo qualquer hipótese de tríplice acumulação, a não ser que uma das funções, né, não seja remunerada. Aí, se a função for a função voluntária, é diferente, tá? Aí a gente não fala de valores, né, monetários, aí não tem problema, a pessoa faz voluntariado do jeito que ela quiser, ok? Outra exigência para acumulação é a compatibilidade de horários, né, nas atividades desenvolvidas. Então, assim, não pode ter horários acumulados, né, a pessoa pode até desempenhar 2 cargos aí, mas tem que ter essa compatibilidade de horários, ok? Bom, então até aí tranquilo. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Então, olha só, gente, quando a gente fala da administração fazendária e seus servidores fiscais, papel, né, o relevante papel aí seria de orientar, tá? De orientar, de coordenar, de supervisionar os órgãos e entidades compreendidos nas áreas de sua competência, né, claro, com precedência, né, sobre demais áreas, setores administrativos, áreas administrativas aí, tá? Então, a intenção é justamente que não haja nenhuma precedência, né? 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. E isso aí a gente já falou em aulas anteriores, né? Que tem que existir lei específica para a criação, ok? 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas, tá? Gente, só mais 10 minutinhos, aí eu vou fazer uma chamada, ok? E a gente encerra por hoje, não vai dar tempo de a gente ver tudo, mas a gente, na próxima aula, né, na quinta-feira, a gente encerra os capítulos, esses comentários, esse inciso 37 e 41, para a gente dar continuidade em atos públicos, ok? Bom, vamos lá, onde que eu parei? 20, né? 20? Beleza, 20. 21.
Salvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nas formas da lei, né, o qual somente permitirá a exigência de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia de cumprimento das obrigações. Turma, não se preocupem com esse inciso por enquanto, porque na segunda unidade a gente vai falar de contrato público, de licitação, de pregão, então a gente vai ver tudo sobre a... Bom, quase tudo, né, porque a gente fala tudo também não existe, né, não tem como a gente ver tudo, mas a gente vai ver muita coisa sobre a Lei 8.666, tá, que é a lei de licitação, então a gente vai falar sobre as modalidades de licitação, né, a gente vai ver tudo, tá, as formas, como que funciona, qual que é o procedimento, né, no eletrônico, a gente vai ver classificação, qualificação, a gente vai falar de tudo, tá, então vocês vão sair expert, mas vão estar embasados, pelo menos, de como que funciona uma licitação, ok? 22. As administrações tributárias da União, Estado, Distrito Federal e do município, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidos por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro de informações fiscais na forma da lei, o convênio, né? Conforme a gente pode observar, a administração fazendária, né, ela, como eu já tinha falado antes, ela tem relevante papel na administração pública, tá? Ela terá precedência sobre os demais setores administrativos e também poderão utilizar compartilhamento de informações acerca de administração constante em outros bancos de dados, tá? Mediante convênio ou ato normativo específico. Bom, essa... Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, gente. Vamos lá, vamos dar um pulinho aí, vamos lá para 30, para 20. Vou pegar aqui. Só um minutinho do 38. Vamos pular lá para o 38, por favor. Tá? Esse finalzinho aqui, semana que vem a gente termina e eu vou passar uma situação, né, uma atividade para a gente desenvolver sobre essa questão aí do 37, tá? Ao servidor público, artigo 38, Constituição Federal. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, né? Então, o servidor público, ele poderá exercer mandato eletivo federal, estadual ou distrital, sem perder o cargo, emprego ou função, né? Ele não perde, mas ele tem que se afastar, tá? Ele tem que ficar afastado com prejuízo da remuneração, né? Considerando o princípio aí da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas, ok? O recebimento do subsídio referente ao cargo público que ocupará, ele não pode coincidir com acumular, né, com o recebimento do subsídio do cargo anterior, tá, gente? O tempo de serviço do servidor afastado, ele será contado para todos os efeitos legais, né, exceto para promoção por merecimento, né? Promoção por merecimento. 2.
Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, né? Então, o servidor público que for afastado do cargo, emprego ou função, para exercer mandato de prefeito, né? Ele, da mesma forma, ele será afastado, né? E ele tem que escolher entre o salário que ele recebia ou o salário de prefeito, tá bom? 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicado a forma do inciso anterior, né? A norma do inciso anterior. Então, claro, se o cara consegue ali ser vereador e desenvolver a função que ele exercia anteriormente, beleza, vai acumular o salário. Caso não, né, emprega-se o que está previsto aí para o prefeito, tá? 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento, né? Isso aí a gente já até tinha falado anteriormente sobre essa promoção. 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, né? Olha só, quando do afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será computado para todos os efeitos legais, ok, gente? Inclusive para benefícios previdenciários, né? No caso de afastamento de servidor, os valores pagos a título de benefício serão calculados com base na remuneração do cargo efetivo, tá? E não com base no cargo eletivo, tá bom, gente? Então, sim, ele sempre vai receber o cargo efetivo. Finalzinho da aula. 39. A União, Estado, Distrito Federal e Município instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. Fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 1. Natureza, grau de responsabilidade, complexidade dos cargos componentes de carreira. 2. Requisitos para investidura. 3. Peculiaridades do cargo, né? Parágrafo 2º. A União, Estado, Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7º, alguns incisos, né? Depois vocês dão uma olhada aí na Constituição, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo a exigir, né? Então, tá claro aí. Vamos lá. Parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 10 e 11. Tá? Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração de servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 37, 11. 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 7º. A Lei da União, dos Estados, Distrito Federal e Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesa correntes em cada órgão, né, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programa de qualidade, produtividade,
treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional o prêmio de produtividade. 8. A remuneração de servidores públicos organizada em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Ok, gente? E deixa eu ver aqui se a gente consegue ver mais alguma coisa hoje. Vamos parar por aqui, a gente para no 40, ok? Próxima aula, 40 e 41, e a gente faz uma atividade, tá? Bom, rapidinho, só vou fazer a chamada.